19 horas e 55 minutos. Estamos chegando para o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Quarta-feira, Arquivo Missionário. Brasil, a maior força missionária do mundo. E hoje, para onde vão os missionários brasileiros? Quarta-feira, Arquivo Missionário, quarta-feira, 22 de julho do ano de 2026. Quarta-feira do programa Comunicações da Palavra, que já começou. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Carlos Augusto, o homem que Deus usa. Ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele ousa o que escolheu, unindo a tua homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Quando Deus o homem quer treinar, quando Deus o homem quer provar, quando este homem Deus usar, ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele usa o que escolheu, unindo a tua homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus
entender que só o próprio Deus pode entender, que só o próprio Deus pode entender. 20 horas, e vejo que alguns já estão conosco. Ribeirão Preto, boa noite, Ana e Fátima, boa noite também para Alessandra Alves, a irmã Marinês Gonçalves Dias em Ribeirão Preto, 20 horas, noite de quarta-feira. Eu acho que está onde você está como onde eu estou. O clima tem esquentado um pouquinho, tá aquecível nesta noite, né? Dá até para ficar sem blusa lá fora, isso é muito bom. A mudança de clima ajuda um pouquinho. Tem gente que tem dificuldade com clima frio e acaba. O pessoal de asma, bronquite, sofre um pouquinho com isso, né? Quarta-feira, Arquivo Missionário, estão falando sobre o Brasil, mas a questão em evidência é Brasil, a maior força missionária do mundo. A matéria publicada pelo periódico, o jornal periódico, entre as igrejas batistas, independente, batista bíblica, batista regular, falando a respeito desse fato, que vem através de pesquisa, e também foi publicado pela Gazeta do Povo. Essa matéria foi publicada pela Gazeta do Povo, porque o Brasil vem, então, se destacando, consolidando-se como a segunda maior força missionária do mundo. Eu introduzi esse assunto na semana passada, falando a respeito de como o Brasil deixou de ser campo missionário para se tornar celeiro de missionários globais. E falamos também do campo missionário, a potência enviadora. E iniciamos um breve olhar histórico dos últimos 50 anos e terminamos naquele arquivo missionário falando sobre o novo mapa do cristianismo mundial. E para hoje nós vamos introduzir, respondendo a pergunta: para onde vão os missionários brasileiros? Eu vou fazer uma outra coisa aqui agora, deixar no ponto o fechamento do arquivo, porque assim já fica correto, já deixo marcadinho aqui. Para onde vão os missionários brasileiros? Esse é a nossa indagação, a nossa pergunta, e o jornal trouxe essa pergunta, o jornal de apoio. Toda a matéria é do jornal de apoio. Eu estou com a matéria em mãos, tá? Publicada, escrita, onde eu acompanho, fazendo a menção desses fatos no nosso arquivo missionário Brasil, a maior força missionária mundial. Para onde vão os missionários brasileiros? Então, vem o destaque no jornal: África, Europa, Ásia e Oriente Médio. Os missionários brasileiros atuam fortemente em África subsaariana. Essa África subsaariana compreende a região do continente africano, localizada no sul do deserto do Saara. Por isso que é África subsaariana. Você sabe quantos países abrange essa África subsaariana? 48 países. Para você ter uma ideia, o continente africano é o continente com maior número de países, 54. Dos 54, 48 estão na África subsaariana. E há missionários brasileiros trabalhando, atuando fortemente na África subsaariana, Europa Ocidental, Sul e Sudeste Asiático, Oriente Médio, países islâmicos, regiões budistas e hinduístas. Além da evangelização, desenvolvem ações em ajuda humanitária,
educação, esporte, saúde, empreendedorismo social. Eu fiz uma matéria no meu curso no IF de administração ou conceitos administrativos e tocamos nesse assunto do empreendedorismo social. Interessante o que indivíduos em torno do mundo neste aspecto têm muito contribuído em termos de ajudar outras pessoas. E a plantação de igrejas, bem como discipulado, eles estão desenvolvendo ações de discipulado, assistência também comunitária. O jornal destaca, eu estou fazendo a menção de toda a narrativa do jornal de apoio. O jornal diz: entendemos que boa parte do crescimento do contingente missionário do Brasil tem a ver com a diversificação da forma de sustento financeiro dos missionários. Atualmente, há um impulso de crescimento dos, entre aspas, fazedores de tendas e também, entre aspas, empresas missionárias. Vamos entender essa expressão fazedores de tenda? Basicamente, um missionário, entre aspas, fazedor de tendas, é um crente, é um cristão com vocação missionária que utiliza sua profissão secular para se sustentar financeiramente no campo, permitindo o evangelismo em locais de acesso restrito ou onde o sustento tradicional não é alcançado. Tal a forma de sustento, o fazedor de tendas, tal ato vem inspirado no apóstolo Paulo. Eu vou ler para você Atos 18:3. Se eu ler 18:3, vai ficar fora do contexto. Vamos pegar o contexto. 18:1, 2, 3. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Onde eles se ajuntaram? Lá em Corinto. Paulo, então, veio ao conhecimento desse casal, Priscila e Áquila. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E o apóstolo Paulo, no seu trabalho da obra missionária, ele foi alguém que trabalhou para obter o seu sustento, ainda que ele sabia da prerrogativa, da vantagem que ele tinha em receber como missionário, como apóstolo, receber oferta das igrejas, como ele recebeu da igreja de Filipos, que enviou uma oferta para ele lá em Tessalônica. Então, este modelo de trabalho profissional, a obra missionária, atuando como ponte cultural. Então, nós temos que entender que há missionários do Brasil, no exterior, que têm o seu trabalho, que nós chamamos de trabalho secular. O grande desafio, diz o jornal, os povos não alcançados. A missão continua inacabada e com poucos trabalhadores. Quando a gente menciona poucos trabalhadores, ainda a seara, esse campo de cultivo continua sendo grande e poucos os trabalhadores, os obreiros. Eu estou indo lá para Mateus capítulo 9 para a gente destacar este fato com você da seara. A missão continua inacabada e com poucos trabalhadores ainda hoje. E percorria Jesus, eu estou em Mateus capítulo 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo 9, de versículos 35 ao versículo 38. Apesar, diz o jornal, do grande número de missionários enviados, o relatório aponta um dado preocupante. Dos cerca de 450 mil missionários cristãos no mundo, aproximadamente 97% atuam em regiões onde já existe acesso ao Evangelho. 97% estão atuando em regiões onde já tem acesso ao Evangelho. Isso leva, então, ao seguinte fato. Isso significa que apenas uma pequena parcela de 3% trabalha entre os chamados povos, entre aspas, povos não alcançados, especialmente localizados no sul da Ásia. E aí os maiores desafios concentram-se em países como Índia, até hoje a Índia, Paquistão, Tailândia, os maiores desafios hoje para os missionários, principalmente missionários do Brasil. Na Índia, o nacionalismo hindu dificulta a presença de missionários que geralmente não têm permissão para pregar diretamente aos nacionais. No Paquistão, lei severa sobre blasfêmia coloca os cristãos sob o risco de prisão e até a pena de morte. É algo severo. Na Tailândia, onde há mais de 90% da população é budista, há forte resistência cultural à conversão. Missões na Tailândia, um exemplo brasileiro, e aí vem então, entre aspas, colocar os óculos do povo. Um casal missionário, de missionários brasileiros. Esse casal atua há 9 anos na Tailândia, não há menção do nome desse casal, o jornal reserva isso, mas esse casal utiliza o esporte como ferramenta missionária por meio do ministério. E a esposa do casal, desse casal, ela resume o princípio central da missão transcultural. Abre aspas. O missionário precisa aprofundar na cultura local. Não só falar a língua, é tentar entender como eles enxergam o mundo. Então, esse modelo de aproximação respeitosa e contextualizada tem sido uma das marcas do avanço missionário brasileiro, que tem por formação respeitar as culturas, desde que essa cultura não entre em conflito com os princípios da palavra de Deus. O futuro das missões brasileiras, eu vou destacar sobre isso na semana que vem. Essa questão do potencial, dos desafios, o futuro das missões brasileiras vem para a semana que vem. Carlos Augusto, anseio de ser. 20h14. Faz o ser feliz, corpo e alma consagrado. Oh, não há maior prazer aqui
entenderá. Ser feliz é ser fiel. Onde quer que enviado for, cheio de poder, será um pregador. Se acha humana por seu habitar com Deus, melhor será, muito Carlos Augusto, anseio de ser, uma excelente voz, esse rapaz que eu conheci num breve momento, no ano de 2004, creio, começo do ano de 2004. Uma vez só eu estive com Carlos Augusto, e na época eu apresentava o programa de rádio, então eu trouxe as músicas dele para o nosso programa, e nunca mais, nem por telefone eu conversei com ele. Talvez algum dia isso aconteça. Até onde eu tenho conhecimento, ele mora em Jaboatão dos Guararapes, lá no Recife. Quem sabe um dia ele acompanha o nosso programa lá em Jaboatão dos Guararapes e vai ouvir a música dele sendo aqui tocada. Eu fiquei devendo ontem, deixa eu entrar aqui no nosso... Fiquei devendo ontem um complemento no nosso programa. A irmã Inês foi quem respondeu a respeito do silêncio de 400 anos entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Ela colocou lá, e eu acabei não vendo, fui ver só depois. A senhora me perdoa, mas ela está certa, ela respondeu corretamente. Se você entrar na gravação de ontem, no vídeo de ontem, nos comentários, está lá o comentário dela, 400 anos de silêncio. Gente, 400 anos é muito tempo. Nem eu nem você somaremos esse número de anos, sequer viveríamos para tanto tempo, não é? Chegar a 100 já é uma dificuldade imensa. Raríssimos que chegam a 100. Tem gente que chega, mas passou de 70 em fada e canseira. Chegar a 80 é robustez. Agora 100 é realmente algo impressionante. Eu ainda não entrei lá. Agora eu vou ter que fazer... Ixi, tá tudo trocado aqui. Deixa eu fazer algo aqui. Eu vou chegar lá. Eu esqueci de mudar esse aparelho aqui. Eu estou fazendo isso agora, eu estou indo para a oração, 20h19 já. 20h19. Estou chegando lá. Aí vou ver. Não, eu sei, eu estou vendo. Aqui está dando para me enxergar os boa noite de vocês. Amém eu enxergo completamente. Eu não tenho problema com amém. Amém eu enxergo. A minha dificuldade é quando você escreve aquela letrinha minúscula, microscópica. Aí fica difícil. Deixa eu ver aqui. Tá, o arquivo missionário nosso. Tá bom? Eu peguei até com som agora. Isso, agora baixei o som, que são da microfonia. Ou sei lá o que vai dar. Tá bom, deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa que eu preciso. Não, tudo bem. Tá ok. Só o cumprimento de vocês. Aí tem um pessoal. Eu vi uma Ana Paula esses dias, não tá hoje, né? Ela deve assistir depois. Ok, eu vou para oração. Estou com a lista aqui. É só 5 minutos, nem isso a minha oração. Tá? Passando pelos nomes, orando por você também. Recebe a bênção no seu lar. Você que tem permitido que este nosso tempo seja um tempo no seu lar, na sua família, e o aprendizado da palavra a cada dia. Ok? Oremos. Senhor Deus, nessa nossa noite da missão que cada dia temos para cumprir em comunicações da palavra, dou graças ao Senhor pela direção e obra
e pela provisão, pela sustentação que temos do Senhor. Também sou grato ao Senhor por cada pessoa que tem compreendido a importância desse tempo nosso de cada dia, estando na presença do Senhor, nos acompanhando. Seja esses nossos amados, abençoados e conduzidos pelo Senhor. Eterno Deus, os nomes que eu tenho mencionado perante o altar do Senhor, a Denise Maria, começamos orando pelo coração e pulmão dela quando ela estava na UTI. Está em casa. Louvado e agradecido seja o Senhor que tem feito com que tão rapidamente essa jovem senhora tivesse alta. Orando também, Deus, pela irmã Marta Joyce, estou sem notícias recentes, não consegui falar com o filho, mas que eu possa alcançar êxito nesse sentido. Eu continuo orando por ela, pela completa restauração. A minha esposa, Deus, continua orando por ela também, está bem melhor, está mais animada, está mais sentindo-se mais fortalecida. Minha filha Estela também, ó Deus, clamo a obra do agir, da providência, da direção do Senhor sobre ela nesta noite. Lembrando também, Deus bendito, a dona Suveli, o padecimento físico, emocional que ela tem agora no tratamento da doença que envolve completamente o seu ser, a sua família. Nós oramos para que ela venha a ser fortalecida pelo Senhor a cada dia. Colocando também, ó Deus, a Dona Divina, sua filha Maria Eduarda, netinha Maitê e o filho Reginaldo Júnior. Oramos por essa família, pelo conhecimento, a plena convicção dessa família, o tocante à obra salvadora em Cristo Jesus, como algo que requer o despertamento do Senhor para com cada membro dessa família. Lembrando a Dona Maria Cordeiro, Deus, intervenha, Pai. Temos orado pelo conhecimento dessa senhora, atinente ao plano simples do Senhor para a salvação, ela e o seu filho Fernando, entendendo, Deus, que ela tem um padecimento real e orando para que a manifestação do agir do Senhor, a manifestação da misericórdia do Senhor alcance também esta mulher. Pai, a irmã Cláudia, temos rogado por ela, pelo fortalecimento, Deus. O Luiz Antônio, Deus, clamamos ao Senhor, para que ele tenha o toque do Senhor e venha ter uma compreensão tão fundamental na vida dele a respeito de que só em Jesus deve estar a nossa fé. Crer no Deus vivo e verdadeiro e em Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito. Porque isso destaca o conhecimento para a vida eterna. Conhecer a Deus como Deus único e verdadeiro e Jesus Cristo que foi enviado. Oramos que essa compreensão venha fazer parte do coração do mais profundo ser do Luiz. Clamamos também em favor da sua família, Deus. Orando pelo Paulo Napolitano, crendo no agir do Senhor e as oportunidades para que ele ouça sobre Jesus Cristo e o seu estado de pecador perdido. Clamando também pela missionária Angélica, Deus, que ela tenha bom ânimo onde está agora, debaixo do fortalecimento do Senhor. Que toda a família tenha sensibilidade real do agir daquilo que vem do Senhor como resultado de tantos amados que por eles estão orando. Oramos pela irmã Rosângela, Deus, que tudo venha suceder-se bem com planejamento, plano que ela tem da aquisição da casa própria. Lembrando também os seus familiares e a sua família, Deus. No tocante à obra de salvação, Verônica, Elias, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique,
minha irmã Ângela, clamamos ao Senhor. Para o Todo-Poder, também lembramos da irmã Nancy, a obra do Senhor no lar desta mulher e a vinda dela para estar conosco, congregando, participando, louvando com outros amados na presença do Senhor. Lembramos também a Alessandra Alves, o fortalecimento do Senhor sobre ela e a obra que só o Senhor pode realizar, que vem de encontro ao mais profundo do seu ser. Tiane Fátima, fortalecimento espiritual. Deus bendito, clamamos ao Senhor. A irmã Inês, estamos orando, animados, que maior ânimo ela tenha, aguardando diante do Senhor a resposta para a cirurgia, que assim que o Senhor conceder, isso será feito, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus oramos, com gratidão. Amém. 20h27, preparando você para amanhã. Amanhã nós teremos o nosso destaque evangelístico, o plano simples de Deus para a salvação. Estamos falando sobre Zaqueu. Então, logo tenhamos a conclusão deste destaque evangelístico, o plano simples de Deus para a salvação com Zaqueu. Será então a vez de falarmos a respeito do jovem rico. O jovem rico que procurou Jesus. Chegou todo empolgado, mas saiu triste. Que tristeza. Que decepção. Ok, 20h28. Vamos para a bênção aráulica para a gente partir, porque daqui a pouquinho é meu momento de jantar. Às vezes eu dou uma passeadinha de bicicleta, né? Dou uma pedalada, quando dá tempo. Ah, ok. Não, eu gosto. Eu ando de bicicleta. Não como eu gostaria, nem tanto como eu gostaria. Já andei muito. Hoje sou um pouquinho limitado. Mas gosto desse tipo de atividade. A pé também. Gosto de andar a pé. Por falar em andar a pé, não sei se eu contei já para vocês, tem um aplicativo agora que tem gente usando para marcar o número de passos que a pessoa dá por dia. Você vai ficar pasmo de perceber quanto que algumas pessoas dão de passos por dia. Eu vi alguém com 13 mil passos, 14 mil. O normal é 6 mil passos, já está bem para você, viu? Não precisa tanto assim, mas tem gente que dá 16 mil passos por dia. Trabalha, movimentando bastante, acaba dando muitos passos. Vamos para a bênção aráulica 20h29. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 20h29, o que acontece agora? O que acontece agora quando é 20h29? Ixi, não chegou para eles ainda o 20h29, as nossas curtidas. Deixa eu voltar lá, aqui do outro lado, para mim fazer as curtidas, para desafiá-los também nas curtidas agora. Ixi, eu disparei ali, hein? Eu disparei. Ainda não apareceu ninguém, tanto quanto... Deixa eu ver, agora vamos pegar outra coisa aqui. Ah, tem os corações. Deixa eu ver quem está lá. Tem mais gente comigo agora, hein? Ah, tem o pessoal dos corações. Isso. E assim nós vamos chegando ao término de mais um tempo das apresentações de comunicações da palavra. 20h30. Tenham todos uma ótima noite. E amanhã, 19h55, estaremos, Deus permitindo, uma vez mais, para juntos estarmos. Tchau, gente. Até amanhã.